Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Todo domingo, nesse espaço, conversamos sobre soluções para o Rio de Janeiro. Hoje, vamos falar de um setor essencial para a retomada do desenvolvimento do nosso estado, a indústria. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de curtir e deixar seu comentário aqui embaixo. Hoje temos um convidado especial. Maio é o mês da indústria. Na próxima quarta-feira, dia 25, comemora-se o Dia da Indústria. E é sobre esse vetor tão importante da economia que vamos tratar hoje. Nos últimos anos, houve um processo de esvaziamento da indústria no estado do Rio de Janeiro. As duas principais causas foram a redução do preço do barril de petróleo e os maus tempos da indústria do petróleo e gás. É sobre as perspectivas de retomada do crescimento do setor industrial fluminense que vamos conversar hoje com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e com a participação da colega da equipe de jornalismo da Band, Natasha Franco. Obrigada pela sua presença, presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Obrigado, Mônica. Obrigado, Natasha. Muito obrigada, Natasha, também por participar. Obrigada pela oportunidade, Mônica. Bom, dia 25, como eu falei aqui na abertura, Dia da Indústria. Temos a comemorar ou não? Eu acho que sim, né, Mônica? Nós vimos aí de duas crises gigantescas, impensáveis. A Covid primeiro e depois a guerra da Rússia com a Ucrânia. E a indústria reagiu no sentido de prover à sociedade bens para a sustentação da saúde das pessoas. Em tudo, em luvas, em medicamento, em vacinas, em testes. E nós fizemos um programa, a Firjan fez um programa, a Resiliência Produtiva, apenas 48 horas depois de ter sido decretado a pandemia. E era uma pandemia, ninguém imaginou, todo mundo achava que ia durar 2 meses, né? 6 meses. Ninguém imaginava que iam ser 2 anos, né? Não, foi um choque e o primeiro ponto foi para mostrar como é que os trabalhadores deviam lidar com a empresa e com eles mesmos, com os colegas, e também nos transportes e fazer testes. E nós fizemos testes, perto de mais 60 mil testes, em parceria com a Fiocruz, com a FRJ, principalmente para as pequenas empresas, as microempresas e as pequenas, que não tinham condição de pagar para esses testes, nós fizemos de graça. E isso é um exemplo. E também produzimos álcool gel, eu estou tentando aqui lembrar, e luvas, e colocando à disposição, porque o mundo ficou... A indústria não podia parar, né? Não podia parar e nós tínhamos que atender, ajudar a saúde pública. Nos lembramos que nós vimos aviões passeando no mundo todo para trazer para o Ocidente bens, luvas, máscaras feitas na Ásia. Então foi uma corrida. E eu acho que a indústria respondeu. Justiça seja feita, não aconteceu nenhuma catástrofe, tipo desabastecimento, como se chegou a pensar, né, que ia ter desabastecimento. Teve até corrida para o mercado, né, comprar papel higiênico. A gente lembra que coisas faltaram, assim, inicialmente, que as pessoas tinham medo de que não viessem mais. E foi uma coisa que não aconteceu. Então, não aconteceu desabastecimento, a indústria da construção civil, por exemplo, trabalhou o tempo inteiro e também não teve maiores incidentes, além dos problemas que já estavam em curso, né? Não, e como Firjan, nós fizemos um guia como é que voltar ao emprego. Porque, de novo, naquela insegurança, os trabalhadores não sabiam como é que fazer, evidentemente ninguém podia ficar grudado com o outro, tinha que ter máscara, álcool gel, enfim, e a indústria, no Rio especificamente, respondeu. Indústrias por exemplo, de cosméticos, produziram imediatamente álcool. Nós conseguimos doação de usinas de álcool para transformar em gel. Enfim, foi toda uma articulação, academia, indústrias e os trabalhadores para que entregar à sociedade esses bens. Por isso temos a comemorar?
Também porque quando a indústria é chamada, quando a indústria tem oportunidade, ela entrega. Agora, evidente que Mônica tem razão, houve uma desindustrialização geral no Brasil e no mundo, proporcionalmente, porque o serviço subiu, o comércio subiu. Agora, aqui no Rio, nós temos que imaginar as oportunidades que nós temos. O Rio é um estado onde nós temos, por quilômetro de costa, o maior número de portos. Nós temos um lado que dá para o mundo, para o Atlântico, e o outro lado grande que dá para a produção in natura de bens, de agricultura, etc. Então nós temos uma infraestrutura, apesar de tudo, nós temos uma estrutura ainda muito boa, infraestrutura muito boa de transportes, de mercadoria. O nosso trabalho é incentivar e desbloquear determinados elos que não estão funcionando e também fazer com que nós possamos ligar a infraestrutura, por exemplo, ferroviária do Rio, à malha ferroviária nacional. Mas ainda temos uma economia muito dependente do petróleo, né, Natasha? E que acaba afetando automaticamente o Estado de uma maneira muito complicada, né? Quando a gente fala de petróleo, é um bem finito, a gente vai precisar pensar nele a longo prazo. Você acredita que a Alerj chegou a criar um tipo de formato para destinar os recursos do petróleo para dentro de algo mais... O fundo soberano. Um fundo soberano. Exatamente para garantir como esses recursos serão usados. Você acha que isso é uma solução para que a gente consiga usar os royalties do petróleo de uma maneira correta ou é apenas algo paliativo? Então vou tentar dividir em algumas partes. A primeira, esse fundo soberano, a ideia é muito bem-vinda. Evidentemente que o fundo é muito pequeno, mas a ideia, o princípio é muito bem-vindo. Nós precisamos alimentar e fazer com que aconteça. A transição energética, como a palavra diz, é uma transição. Vai levar tempos. Mesmo que tenha anúncios das grandes montadoras do mundo, a partir de 2030, 2040, não vão produzir mais motores a combustível fósseis, outros produtos, como matérias-primas, ainda vai depender da molécula de petróleo. Nós não temos plástico, por exemplo. Exatamente, nós não temos sucedâneo para remédios, nós não temos sucedâneo para petroquímica, para tintas, para bens de casa, tapete, móveis, para-choques de automóvel. Então, bom, isso é uma coisa. Então, a transição vai levar um tempo dado que nós não sabemos exatamente quanto tempo vai ser. A questão do petróleo, que pode ser uma dependência, mas também é um ativo gigantesco. Quer dizer, é a mesma coisa comparar, por exemplo, Mato Grosso, que é um grande produtor de agro, que é um defeito. Não, é uma qualidade, é um ativo que eles têm. Nós temos aqui o petróleo. Você pode dizer com toda razão que o agro fica forever, o petróleo... Vai talvez, uma hora que acabar, né? Mas nós temos muito petróleo ainda para tirar. Mas é importante que... como é que essa transição vai acontecer? A partir da pressão da sociedade. Não são as empresas que vão decidir no dia X eu vou ser mais limpo. É a sociedade, agora, de vez em quando a sociedade mundial coloca apelidos, então o ISD é uma sigla que veio para ficar, onde a questão ambiental é fundamental, e se as empresas não responderem a esse anseio social, os executivos das empresas serão simplesmente demitidos, e os seus respectivos conselhos de administração e seus executivos. Então isso é muito bom que a sociedade do mundo e do Brasil está pressionando. Com o gás e com o marco de gás natural que passou no Congresso Nacional, nós vamos ter, em tese, gás em volume muito grande aqui no Estado, com preços na boca do poço, offshore, preço internacional. O desafio é trazer esse gás para o litoral e transformar esse gás em produto mais nobre. Eu cito aqui um exemplo: fertilizantes. Vocês sabem que fertilizantes são 3 moléculas, basicamente: o nitrogênio, que vem do gás natural, o fósforo, que vem da rocha fosfática, e o potássio também é um mineral. O nitrogênio, nós podemos, que é amônia, nós podemos produzir perfeitamente aqui no litoral. E como ligando a malha ferroviária do Rio com a malha ferroviária nacional,
nós podemos trazer grãos para o litoral e exportar e levar adubos feitos no litoral, por exemplo, ou aqui em Sepetiba ou no Porto do Açu, levando para o interior para os misturadores entregarem aos fazendeiros. E a guerra trouxe um pouco isso, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia trouxe um pouco da questão dos fertilizantes, o quanto é necessário que outros países comecem a pensar nisso. Antes, nós achávamos natural que produtos fossem feitos em outros lugares, em cadeias produtivas longas, que fazia parte da vida, que era mais barato. Hoje, para o ser humano, o importante é o abastecimento, é ter. O preço é evidente que tem que ser um preço razoável, mas não pode ser o preço mais barato, porque o que aconteceu com a Europa na questão do gás e do petróleo? Decidiram depender da Rússia, aconteceu esse debate. O Brasil era autossuficiente em adubos no passado, em fertilizantes. Hoje nós dependemos de 30% do leste. Não é possível. Mas o preço é muito importante para o consumidor, né? O preço é fundamental para o consumidor. Infelizmente, nós estamos passando uma crise global gigantesca, duas crises, estou dizendo duas guerras, que essas crises desalinharam todos os preços a partir de matérias-primas vitais, que são os energéticos. Isso poluiu a economia do mundo. Poluiu o frete, que é a coisa mais evidente, poluiu o preço da comida, preço dos ingredientes, a energia elétrica. Enfim, é uma pandemia econômica que ainda vai durar. Porque mesmo que a Rússia, ao meu entendimento, faça um acordo com a Ucrânia, o risco Rússia vai perdurar. Logo, vai haver um plus de preço em função desse risco. E o mundo todo está sentindo isso e nós vamos ter que encarar e resolver. O Rio de Janeiro tem que entrar nisso. E o Rio de Janeiro tem um ativo, porque nós temos aqui a perspectiva energética. E isso é um ativo para o Rio, evidentemente, para o Brasil e para o mundo. E eu falo de transformar gás em fertilizante, em petroquímica. Só para lembrando aqui, é o único parque petroquímico no Brasil que depende de matéria-prima de gás é aqui no Rio. Os outros, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, são correntes que são importadas, não são produzidas no Brasil. Então aqui tem ativos importantes, sem falar, fábrica de vidro, etc. Tem muita indústria para ser construída. E o emprego? Como é que vai ficar o emprego? De 2015 para cá, o Rio perdeu 800 mil postos com carteira assinada. Qual é a perspectiva de repor isso e o papel da indústria nessa reposição? O papel da indústria é uma parte, quer dizer, essas indústrias indo adiante vão empregar, mas também tem uma coisa muito importante, que é a indústria de construção. E a indústria de construção está ligada também às concessões. Nós, como Firjan, nos envolvemos muito na questão da privatização, da concessão da infraestrutura de esgoto e de água no Rio de Janeiro. E fizemos um projeto chamado Rio Canteiro de Obras, porque ficou evidente. Nós estamos antes do século XIX em termos de abastecimento e saneamento, que era uma injustiça, uma agenda que o mundo todo já tinha encarado, e nós aqui estamos vendo se tinha que privatizar ou não. Foi privatizado, tivemos coragem, as autoridades tiveram coragem, e agora, em breve, todos vão ter água encanada e saneamento básico em suas moradias, sem falar na poluição da Baía de Guanabara, que é um escândalo. Nós temos uma baía belíssima, o mundo que tem baías equivalentes, como Sydney, Baltimore, resolveram, e nós... Quem sabe o PDBG sai do papel, né? A gente ouve do PDBG há tantos anos. É isso que eu ia falar. Tem uns 30 anos que você está falando de despoluir a Baía de Guanabara. A Olimpíada veio, falou que ia resolver. Né? E não resolveu. Mas, Mônica, eu acho que a população fluminense está meio descrente disso. Hein? Mas tem uma novidade que a população fluminense tem que entender. Agora tem o interesse das operadoras, porque se a operadora não suprir de saneamento, ela não vai receber. Então, a profissão da operadora de saneamento é ter esgoto na casa de todo mundo e receber para isso.
tendo esgoto na casa de todo mundo, não vai ter esgoto para a Baía de Guanabara. E nós vamos ter água também. Então é uma visão completamente diferente do passado, que as autoridades públicas achavam que tinham orçamento e tinham capacidade de espairar saneamento básico para todo mundo. E não é verdade, não é possível. Ainda falando dos percalços da indústria fluminense, nós tivemos na Operação Lava Jato, acabou tendo o efeito colateral de atingir frontalmente grandes empresas aqui do Rio de Janeiro. Petrobras, BNDES, construtoras, grandes empreiteiras. O senhor acha que isso poderia ter sido feito de outra forma? Ou se precisa fazer essas operações policiais, esse combate à corrupção, atingindo menos o setor produtivo? Aí foi uma discussão que se tentou colocar há 6 anos atrás, sem sucesso. Eu não sou advogado, então eu posso palpitar na vida alheia. Eu acho que devia haver a manutenção do núcleo produtivo, dos engenheiros, do saber fazer, e punir quem mandou corromper, ou seja, os acionistas, os patrões, e não a empresa, a sociedade empresarial daquele momento. Mas houve muita incompreensão porque a sociedade estava muito abalada por conta dos escândalos acontecidos. Foi uma lição. E, evidentemente, nós perdemos capacidade de produção nessas empresas. Mas agora já começa a retomar. O BNDES nunca houve problema lá dentro. A Petrobras sempre, sim, mas a Petrobras fez um turnaround fantástico. Os números que a Petrobras estão apontando e a blindagem que a Petrobras conseguiu fazer é um caso para se tirar o chapéu de competência da empresa. O do BNDES foram as denúncias de ingerência política, né, na concessão, de financiamento, de benefícios, enfim. Mas nós aqui no Rio, né, Natasha, temos um problema crônico de gestão, né? Que é algo que a gente passa governo, entra governo e a gente não consegue resolver. O Rio gasta mais do que ganha. Por quê? Porque acha que sempre vai ser capital federal, é isso? É aquela coisa de não perder a majestade, basicamente? Talvez tenha um pouco disso e precisa haver realmente que o governante, o Poder Executivo, tenha coragem. Como teve coragem para a concessão do saneamento e coragem de enfrentar a oposição, porque tinha muitas pessoas que não queriam, até porque, por causa de empregos de apadrinhados. E essa mentalidade do Estado competente e o Estado se ver livre das indicações políticas, que é fundamental, porque você não pode ter um Estado global, eu estou falando do Brasil, estou falando do Rio e de outros estados, balofo, que não vai entregar, não vai servir à população. Todos nós, membros do Rio de Janeiro, brasileiros, queremos um bom serviço público, ponto. Com menos pessoas para entregar. Toda empresa é assim. A empresa muito balofa não entrega o serviço adequado. E nós precisamos saneamento, já foi endereçado, nós precisamos saúde e nós precisamos educação de uma forma dramática. E segurança jurídica? É uma questão que o setor produtivo, os empresários sempre reclamam. Hoje pode uma coisa, amanhã não pode. Então você planeja um investimento de longo prazo e não tem a segurança de que aquelas regras vão perdurar. Isso é uma coisa que acontece muito no nosso estado e se acontece, como sanar isso? Isso acontece no Brasil. Temos o exemplo da redução de IPI. Foi um decreto que durou 7 dias. Então, você imagina uma corporação que leu o decreto, levou para sua matriz, pouco importa se é no Brasil ou fora, decidiram fazer um investimento e aí a medida é cancelada. Aí volta. Vamos imaginar que seja no exterior. O que esse board do exterior, que pertence a boards de outras empresas que estão no Brasil, vão achar do Brasil? Quando a gente fala desses setores, é
possível, né? A gente estava falando tanto aqui da Operação Lava Jato e do quanto ela afetou determinados pedaços da economia. E no Rio de Janeiro, o setor naval também foi muito afetado nisso. A gente estava numa franca retomada, com construção de navios, com muitas coisas acontecendo, e aí agora a gente tem essa redução. É possível reativar essa indústria? O seguinte, o Clemenceau esteve no Brasil, em Niterói, em 1910. Ele escreveu isso. O Clemenceau, todos sabem que era presidente do Senado da França, naquela época era primeiro-ministro. Teve visita aqui antes de se aposentar. E ele viu, escreveu, brasileiros e japoneses aprendendo a construir navios por brasileiros. Por que em 110 anos nós perdemos essa capacidade? E não faltaram programas para a indústria naval durante décadas, desde lá 50 anos atrás, para cima e para baixo. Quando você falou que a indústria naval bombou, mas vamos qualificar. Empresários pegaram dinheiro no Fundo de Marinha Mercante para construir estaleiros fake. Construíram Brasil afora. E não era na Baía de Guanabara, quer dizer, quando a gente fala que a indústria naval bombou, sim, mas muito lá de fora. Só que esses projetos estavam muito ligados a escândalos que nós líamos na imprensa. Então, eu qualifico essa questão do estaleiro um pouco diferente do Lava Jato. O Lava Jato, eu não vou repetir, do núcleo de produção. Aqui nos estaleiros, se advogou muito protecionismo. E aí, nesse caso, nós temos que tomar muito cuidado, porque é evidente que, e tem tudo a ver com o conteúdo nacional, eu acho que o Estado brasileiro precisa olhar com carinho a capacidade do Brasil de fazer. E, eventualmente, tem uma diferença de custo entre na China, por exemplo, e no Brasil. Então, é uma questão do Estado brasileiro e não da operadora. Que no passado, entubava isso, era a empresa, a Petrobras, que é a maior operadora. Então, não é razoável a Petrobras, que tem 60% do seu capital ou mais, que não pertence ao Estado, poupança de todo mundo, não é razoável que eles trabalhem para a política industrial. O Estado brasileiro, sim. Então, eu acho que se descobriu o caminho para acertar a necessidade da produção do conteúdo nacional sem subsídio que nos afete ou afete a operadora, porque senão ninguém vai tirar petróleo daqui. Não subsídio, mas do conteúdo, de uma cota de conteúdo nacional. Isso não seria importante para a indústria brasileira? A Petrobras já vem fazendo isso. Ela tem parcerias para entender os problemas dos produtores de bens e serviços. E essa curva, se for estudada, ela tem se adensado. Hoje nós estamos muito mais, os operadores comprando muito mais do país que lá atrás. E de quem? De empresas estrangeiras que se instalaram no Brasil para isso. Então, evidentemente que isso tudo é uma composição e é uma equação que não é nem branco nem preto. É no cinza, no sentido do mix, que nós caminhamos. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, com a participação da minha colega jornalista Natasha Franco. Presidente, aliás, quer que chame de presidente? Por favor, não. Eduardo. Muitos economistas defendem que, para além do regime de recuperação fiscal, que é um remédio importante agora, mas que tem que haver um planejamento para a retomada do desenvolvimento com base nos arranjos produtivos locais, no fomento do setor de petróleo e gás, na indústria metalúrgica, na indústria química. Qual é essa receita? Bom, são duas coisas. Uma coisa são as contas públicas. A recuperação fiscal dá um fôlego para o governante acertar suas contas.
A questão, eu já abordei a questão do petróleo, as grandes indústrias âncoras desse desenvolvimento, repetindo, petroquímica, fertilizantes e... Quer dizer, o petróleo ainda é uma indústria do futuro. Sim, porque não tem sucedâneo. Nós não estamos enxergando, o petróleo poderá ter sucedâneo, já tem, na questão de combustíveis de veículos leves, talvez veículos pesados, mas com matéria-prima não. Então, nós temos essa oportunidade de gigantescos investimentos âncoras. A siderúrgica, a siderúrgica depende do gás natural. Então, existe, e nós somos o segundo parque de siderúrgico do Brasil. A petroquímica, siderúrgica e fertilizante. Além disso, existem os arranjos locais. Que o Rio oferece um exemplo formidável no sul fluminense, onde a Firjan participou disso lá atrás, trazendo, o primeiro projeto importante foi da Peugeot Citroën. As montadoras, né? As montadoras, a Peugeot Citroën foi a primeira. E a Nissan que acaba de anunciar um investimento big. Lá é um mar de empregos, não tem desemprego no sul fluminense. E aí é mais fácil você qualificar os trabalhadores. O Senai está lá dentro. E nós ajudamos, portanto, a qualificação em parceria com essas montadoras para ter esses empregos. É uma curva positiva. Aqui em Caxias, idem. Aqui em Caxias tem em torno da refinaria da Reduc, diversos gigantescos projetos de indústrias funcionando, petroquímica, derivados, enfim, vários. Também é mais fácil qualificar lá. Existem algumas centros industriais no Rio, que nós trabalhamos junto com esses centros. Para quê? Para levar infraestrutura. Muitas vezes, Santa Cruz, por exemplo, não tinha asfalto. As empresas, os caminhões quebravam. Então, nós servimos de interlocução entre aqueles centros industriais e o poder público para forçar para a competitividade e adiante. Então, eu já citei os grandes... Os arranjos produtivos locais que eu falei, o petróleo, o setor de petróleo e gás, metalurgia e química, agricultura. Bom, a agricultura é uma coisa curiosa. Nós temos um grupo de agrobusiness na Firjan, porque nós nos convencemos que países pequenos da Europa produzem produtos agrícolas. E, evidentemente, nós brasileiros, não, só aquelas extensões gigantescas. Mas aí você sai daqui da região dos lagos e olha para cima. É tudo plano, onde tem água, o Paraíba passa lá, tem água, tem sol, tem terreno. Tem um problema de assentamento, quer dizer, com as diversas sucessões das propriedades ao longo do tempo, as terras foram divididas. Mas nós estamos trabalhando para a bacia leiteira, nós estamos trabalhando para o Brasil o Rio importa uma barbaridade de leite, e nós fabricamos aqui derivados de leite com leite importado. E nessa planície que eu estou mencionando, é um pasto vagabundo. Pasto vagabundo que não tem... Então nós estamos incentivando, e é um trabalho árduo, porque você tem que fazer um plano, você tem que falar com os proprietários, você tem que chamar os proprietários. Você prefere ser dono dessa terra que não dá um tostão, ou você pode ser dono de 2% de uma cooperativa que vai, no final do mês, te dar alguma coisa. O segundo ponto é a novidade contemporânea, que está bem do ESG. E o governador fez uma coisa interessante. Ele foi conversar com a Nasdaq para ter aqui uma bolsa de carbono, de CO2. E o BNDES também anunciou a participação de implantação de árvores para captação de CO2. O que quer dizer isso, no fundo? Quando você tem uma terra, no andar da vida do cidadão dono da terra, ele se preocupa com os seus descendentes. Então, muitas vezes, ele vende a terra como proteção para ter liquidez para a família. Se você tiver uma produção de CO2 com certificado, você pode monetizar aquela tua terra sem vender. Você pode ter uma renda perene
em função daquele benefício que ele está dando para a humanidade. Isso é uma boa. Nunca vi uma reflexão sobre isso, foi uma reflexão que outro dia eu conversava com um técnico, que é de uma importância. Isso muda, ao meu ver, o futuro das propriedades. Agora, Eduardo, antes de passar para a Natasha, que ela tem uma pergunta muito importante, que ela já me falou nos bastidores, tem um setor que é muito caro para o Rio de Janeiro, que é o setor de serviços, né? Gastronomia, turismo. Não, isso aí eu qualificaria com a indústria criativa. Quer dizer, quando você fala de gastronomia, se não tiver criatividade... Gastronomia, turismo, cultura, exatamente. que é a cereja do nosso bolo. Não, e aí se enquadra bem na Casa Firjan, que não é longe daqui, onde temos um centro, que nós tivemos uma sorte de ter aquele imóvel histórico à venda, que é lindo, né? Que não podia, que não era o preço de incorporação, porque é um bem tombado. E lá nós fazemos esse centro, tem um prédio ao lado, moderno, aí tem garotada, tem alunos, tem pessoas de escolas particulares, tem pessoas da Rocinha. No final, à tarde, convido vocês, quem quiser isso, crianças brincando na grama. Então, virou ponto de vacinação? Foi ponto de vacinação. Então, é um locus para você pensar. É um locus bonito, é um locus agradável para criar. Criar não apenas intelectualmente, mas também numa bancada para você fazer alguma coisa. E a indústria criativa, vamos lá um pouco mais abrangente. A música, a bossa nova, o samba, a arquitetura. A arquitetura, o Niemeyer saiu do Rio para Brasília, saiu do Rio para o mundo. É verdade. Ainda tem aqui grandes arquitetos. Compositores, a Academia Brasileira de Letras está no Rio. Grandes centros de pesquisa, o Rio, se não me engano, tem a maior quantidade de centros de pesquisa, que é a Estrela Fiocruz, a FRJ e as outras universidades. Isso tudo é criação. E isso é a cara do Rio. O Rio que tem a capacidade, apesar de tudo, de pensar longo prazo e ser otimista. É engraçado, você vê bem no Carnaval. As pessoas esquecem os problemas da véspera e tocam para frente a vida, e com um sorriso na E a gente boca. pensa nos problemas depois que o Carnaval passa. Exatamente. Mas isso faz parte do nosso DNA, que não são todos povos que têm esse comportamento, não. Agora, falando em problema, né, Mônica? O problema é algo que está muito dentro do que é o estado do Rio de Janeiro, que é a questão da violência. E, Eduardo, violência está intrinsecamente ligada com a questão da produção, porque para você entregar tudo que você precisa passar pelas principais rodovias. E o estado do Rio de Janeiro tem um problema muito grave, quando a gente fala, por exemplo, de Avenida Brasil, Arco Metropolitano, da questão da violência. O que a Firjan consegue fazer, em que frente é possível trabalhar para tentar mudar um pouco esse panorama e a gente sair desses números tão complicados quando a gente fala de roubo de carga, quando a gente fala de violência aqui no estado do Rio? Natasha, a Firjan está nessa agenda há muitos anos. E sempre otimistas, nós achamos que um programa vai funcionar. Então tivemos muitas promessas. Não, muitas decepções. Por exemplo, as UPAs, nós levamos ensino para as comunidades, e aí aquele projeto praticamente desapareceu. UPAs não, UPPs. Desculpa, UPP, obrigado, tem toda a razão, os UPP. E tem um drama que eu não sei responder. O Rio, a violência está ligada à droga. Mas o Rio não produz droga. E a sociedade do Rio decidiu, ao enfrentamento à bala, ao invés de bloquear as fronteiras. Eu acho que isso precisa, essa reflexão precisa estar na mesa sempre. Por que não? É razoável se matar tantas pessoas para perseguir os bandidos de drogas? É justo nós termos uma estrutura onde crianças são trazidas para o tráfico sem ter opção? Como é que nós como elite do Rio, vamos conviver com isso sempre? Não pode.
Ao meu ver, não pode. Eu acho que nós precisamos, digamos, trazer essa discussão para a mesa, que as nossas fronteiras estão abertas, nós temos tecnologia, tem policial e forças armadas para isso, para bloquear fisicamente a entrada. Se você tem a tua mala escaneada no aeroporto, por que não pode todo container que entre no Rio não ser escaneado? Vem ou pela rodovia ou pelo mar, que também é a mesma coisa, ou pelo aeroporto. Não tem a terceira via. Passa por um lugar, né? Pode acontecer. É físico, então parece naif isso aqui, mas eu acho que eu não sou técnico do assunto, mas eu acho que precisamos conversar sobre isso. Será que a gente aqui vive dos sonhos? Já teve das grandes promessas, o Comperj, aí ia ser a grande alavanca do desenvolvimento daqui, os grandes eventos. Será que o Rio tem essa tradição de... É mais do que viver de ilusão? Não, não há nada que fique de pé falso. Então, se você ilude, evidentemente que é fake. O Comperj, como foi concebido lá atrás, foi uma ilusão. Um projeto petroquímico fora do porto, no meio de nada. De nada. Gastou uma fortuna na terraplanagem e esse Comperj virou agora um negócio que faz sentido, que é transformar gás natural em um gás que possa ser utilizado. Mas nada parecido com o tal do Comperj, que esse nome espero que saia. Na medida que tenha reduto ao lado, na medida que poderia ser construído algum parque novo petroquímico, se fosse o caso, no litoral, para os fluidos irem para poderem ser recebidos e poderem ser... Mas isso faz parte, eu espero, do Brasil velho. Pois é, Brasil velho, Brasil novo, seja o Brasil que for, a Firjan está sempre conversando e dialogando e negociando com esses entes públicos que eu citei aqui, estadual, federal e municipal. Como é a relação da Firjan e como vocês sentem isso, esse diálogo e essa relação com o poder público? É importante, o Conselho da Firjan decidiu há muitos anos atrás nós sermos uma instituição apartidária. Então, o que eu penso de política, o que eu voto, não interessa a Firjan. O que o governador A, B, o prefeito, não interessa a Firjan enquanto instituição. E temos obrigação de lidar com as autoridades eleitas dentro da democracia. Então, nós nos damos com o presidente da República que estiver lá, com o governador, com o prefeito, com os diversos prefeitos, 92 prefeitos no Rio de Janeiro. É nossa obrigação, na defesa de interesses, da defesa da indústria, das empresas do Rio e do Brasil algumas vezes, mostrar às autoridades, a quem pode, os problemas pelos quais essas empresas estão passando. Eduardo, e os benefícios fiscais concedidos no Rio de Janeiro? É uma polêmica grande, é uma polêmica antiga, que envolveu os governos Sérgio Cabral, Pezão. Esses benefícios são mães ou madrastas? São mocinhas ou são vilãs do desenvolvimento? Assim, vamos falar sobre a estrutura dos incentivos. E nós pleiteamos diversos. Como essa questão de CMS é a maior jabuticaba do Brasil, cada estado tem lá seus valores, suas alíquotas e seus incentivos. Então, que sempre advogamos que pelo menos o Rio seja um espelho dos estados vizinhos, Minas, São Paulo e Espírito Santo. Só isso. E nós, durante anos, não dávamos bola. E o que significa ser espelho dos estados vizinhos? Ou seja, que o ICMS, tratado no Rio de uma matéria, de um produto A, produzido no Espírito Santo ou no Rio, tenha o mesmo imposto. É só isso. E tivemos muita dificuldade. Quais são as nossas maiores defasagens de ICMS que prejudicam tanto a indústria? Agora de cabeça eu não sei, não vou te dizer. Mas existe algo que prejudica? Não, existia e esses incentivos vieram muito para igualar incentivos que os nossos vizinhos deram. A própria energia elétrica, não? Também.
Também. Em São Paulo, a alíquota é bem menor, não tem isso? Não, e tem a questão também do petróleo. O petróleo é o único item que se paga na produção, na produção e não no destino. E automaticamente, quando a gente vai na bomba... Não, se paga no destino e não na produção, é o contrário. Exatamente, é prejudica o Rio de uma maneira brutal. E o Rio foi muito lesado por conta disso, né? No próximo bloco, o presidente da Firjan vai contar o que ele gosta no Rio de Janeiro, quais são os cantinhos preferidos, a música tá pensando que ele pensa só em economia? Não! Ele também pensa em música, cultura, diversão. Fique com a gente. Ficou curioso? A gente volta já. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e com a colega Natasha Franco, jornalista também aqui da Band. Presidente não, Eduardo, estamos atravessando no Brasil um momento de inflação alta e juros altos também. Isso é um desestímulo ao investimento produtivo? Não, evidentemente que esse é um drama decorrente dessas duas guerras que eu mencionei, que está poluindo o mundo. Poluindo o mundo, polui o Brasil, tira a renda das famílias. É um problema de longo prazo. Eu não vejo no horizonte quando é que essa curva vai diminuir. Os economistas dizem que sim, mas não é para já. E no Brasil, como nós temos recall de inflação, eu tenho medo que a recomposição de preços no automático, que nós sabemos como fazer, seja um adjustment para haver mais inflação. Então, eu não sou estudioso da matéria, mas é um negócio muito preocupante e que inundou a economia. E aí quando os juros sobem? E aí vem a fórmula tradicional para você combater a inflação, é através de reprimir a demanda. E eu não sei, evidentemente eu não sou economista, mas essa inflação é diferente das outras que nós já vimos. Essa inflação é uma inflação das matérias-primas energéticas que empurraram e mais. No Brasil teve outro fator, que muitas vezes a gente esquece, a subida do câmbio. E nós temos uma economia brutalmente atrelada ao câmbio, a começar do combustível. Dolarizada, né? Então, é um drama, claro que não é um facilitador do investimento, se bem que as grandes empresas, as grandes indústrias sabem, por natureza, são investimentos de longo prazo, e isso é verdade aqui e é verdade em outros países. Então, eu não acredito que os programas de indústria, das grandes indústrias vão parar por causa disso. A própria indústria automobilística, que levou teve um impacto muito grande da pandemia, já está voltando. Não é possível ir além, né? Está voltando, mas ainda tá precisando dos componentes. Tem carro aí que você encomenda e demora 90 dias para chegar. Mais um motivo para a gente ver o quanto a gente é dependente do que vem de fora, né? E o quanto isso é necessário se mudar. E eu esqueci de mencionar a vocês aquele navio que ficou preso no canal de Suez. A confusão que ele fez no comércio mundial. Então, essas cadeias produtivas longas, você faz na China, depois traz para a Índia, depois vai para os Estados Unidos, depois para ir para não sei aonde, não funciona mais. A gente estava falando muito sobre juros, sobre ICMS, sobre o papel da União, do município, do Estado e burocracia. Burocracia emperra ainda mais do que talvez os juros altos. A burocracia, eu me lembro do saudoso Hélio Beltrão, que fez um ministério da desburocratização abolindo o carimbo. E o Brasil, pelo nosso DNA, herdamos dos portugueses, nós adoramos um carimbo. A gente assina, se não tiver um carimbo para dizer que a nossa assinatura é aquela, ninguém acredita. Pluct-plact-zum. Exatamente. Você vai ao médico,
o médico assina e ainda coloca um carimbo. Isso não existe no país. No cartório tem milhões de carimbos. Vários. Não existe no país anglo-saxão carimbo. O carimbeiro morreu, não faz mais carimbo. Aqui a gente adora. Falando em carimbo, o senhor preside a Firjan desde a época do carimbo, né? Há 27 anos. Quais são as histórias, o que mudou de lá para cá e qual o legado que o senhor pretende deixar quando sair da presidência? A história é a história do Rio nos últimos anos. Todos conhecem a história do Rio. Não, mas eu quero saber do ponto de vista da indústria e da sua gestão. Na minha gestão, quando eu cheguei lá, vou dar só um exemplo, que nós tínhamos um sistema trabalhando em paralelo, SESI, SENAI, Firjan, Centro das Indústrias, cada um com sua equipe. Nós tínhamos, eu me lembro, eram 40 advogados somando isso tudo. E o advogado de uma dessas instituições não conhecia o advogado do outro. E nós colocamos na mesma sala, dos 36 viraram, sei lá, naquela época, 12 ou 10, e evidentemente os dois, que já eram senhores, tiveram que se aposentar. E nós levamos para a instituição o que eu aprendi na Ipiranga. Nós tivemos lá 8 mil funcionários, já tivemos na Firjan 7, e hoje estão em torno de quase 5. Então, a mentalidade de uma empresa profissional desse tamanho. Nós fizemos há 15 anos atrás um código de ética que não existia, que hoje virou o tal do compliance, que eu aprendi com o Lava Jato, eu não sabia o que era isso, plugou no tal do compliance. Nós temos hoje uma área de compliance. Nós temos um comitê de ética. Nós proibimos que empresários fizessem negócio com a instituição. Tinha lá um empresário antigo que vendia café. Ele queria entrar na sala de licitação, porque eu não sei porquê, nós compramos café. Evidentemente, não dá para entrar aqui. Ele brigou. Não faz mal. Brigou com paciência. Ossos do ofício. Né? E nós proibimos parentes. Parentes de funcionários, que já estavam lá, claro que... E parentes de empresários. Antes da lei do nepotismo? Muito antes. Muito antes. Porque é impossível você administrar uma instituição, uma empresa, com conflito de interesse. Não posso aqui, o sujeito tem que... não, mas deixa encostar. Não existe isso. A pessoa, para trabalhar na Firjan hoje, tem 5 entrevistas. Não existe esse negócio. Antigamente, políticos mandavam currículo. Direto. E chega lá, vai para RH, ninguém quer saber. Eu acho que esse exemplo que nós... Gestão, né? De gestão, que nós administramos recursos parafiscais, que do SESI, SENAI, que são recursos parafiscais, é um exemplo. E eu fico com muita honra de ter, durante esses anos todos, lidando com o mundo político, temos a reputação que a Firjan tem. O senhor pensa o Rio só do ponto de vista econômico ou curte o Rio também? Pensa do ponto de vista cultural, como o senhor falou, né? Não, é uma maravilha. Eu lamento na área cultural, a USB não está bombando como, por exemplo, o Teatro São Paulo. Nós temos o Municipal, que é um teatro de primeiro mundo, já tivemos aqui o mundo passando de arte no Municipal. É um item que eu, digamos, tenho certa nostalgia, mas tem uns artistas, tem os músicos aqui para nós levantarmos isso. Que é o quê? Mas não, a capacidade de voltar, da música. Nós temos do Teatro Municipal, nós né? temos música popular, nós temos música popular, fantástico, essa questão que nós temos aqui perto do Porto, lá da Pedra do Sal. Isso é uma maravilha. Ipanema. O senhor frequenta o samba da Pedra do Sal? Não, mas isso faz parte do Rio. É isso. E a música clássica tem tudo a ver com isso. Nós temos a Sala Cecília Meirelles, nós temos o Municipal. E depois, quando você sai e vê o Rio, Cidade das Artes, né? Que foi uma polêmica quando o ex-prefeito César Maia fez, e hoje é um patrimônio lindo, e né? Quando você vê plasticamente o Rio, quando você pega a aterrissa de avião no Santos Dumont, vindo de um lugar pertinho, uma cidade aqui perto.
é um espanto. Né? A gente aguenta todos os buracos na rua, não tem mais nada. A gente nem lembra, né? Faz parte do charme. Já dizia Tom Jobim. É isso, exatamente. Porque eu sempre cito aqui o economista Carlos Lessa, né? Que ele era um amante da economia, um estudioso da economia, do desenvolvimento, lá com os princípios dele, mas era... E curtia também intensamente a produção cultural do Rio de Janeiro, as belezas, né? Naquela parte do centro nós demos graça ao Lessa, porque se não fosse o Lessa ele não teria refeito imóveis dele e induzido imóveis de outros a fazer aquilo. Onde você vai no final do dia, tem lá um happy hour, você tem aquelas ruas de paralelepípedo. E o Rio tem muito disso, tem uma parte bairrista, quer dizer, uma parte de pequena cidade, que é isso. O Rio é grande, mas a gente gosta de todas as partes. É meio que aquela cadeira na porta de casa, né? Que tem no subúrbio. Mas muito nas vilas, nós temos vilas em Copacabana, nós temos vilas em Vila Isabel, na Tijuca, muito, e nós temos uma espécie de vila que o Lessa fez, que não são habitações, mas são restaurantes, são os lugares de arte que você pode... Os nossos famosos botecos, exatamente, né? Que você pode pensar, trocar ideias sem compromisso. A Firjan se mobilizou muito pela implantação do 5G. Isso vai ser uma revolução aqui na economia fluminense? Ou... Eu acho que é uma revolução para o mundo. O que nós fizemos o seguinte, para você entrar com o 5G, você tinha que mudar a legislação municipal para poder aceitar as antenas nos postes. E nós fomos de município a município dizendo, senhor prefeito, se você não fizer uma mudança, a Câmara não fizer a mudança, você vai ficar na rabeira. Porque as operadoras vão primeiro entrar nos municípios mais fáceis de entrarem. E nós conseguimos, tivemos um sucesso. Falando em municípios, a gente precisa desenvolver o interior do Rio de Janeiro, né? Porque o interior do Rio né, Natasha? A gente sempre fica com inveja do interior de São Paulo. É isso, né? Eu acho que é preciso um pouco levar isso lá para dentro, né? Para dentro do estado. Sim, mas aí é o seguinte, o São Paulo, a renda de São Paulo é diferente, mas eu participei, eu estava lá, na Copa do Mundo de mountain bike que aconteceu há 3 semanas atrás aqui na Serra Fluminense. O mundo estava lá, 20 mil pessoas vindo. Nossa. Eles nunca imaginavam, primeiro ter uma natureza exuberante. Eles diziam que os suíços, australianos estão na jungle, então as pistas na jungle, ao lado do Rio, e uma beleza. Então o Rio tem isso que precisa ser estimulado. Mas aqui na Serra Fluminense, eu posso falar da Serra, posso falar das costas verdes lá dos lagos, as pousadas, os hotéis que tem. A Serra que o senhor adora, né? Itaipava, Petrópolis, não é? Não é isso, mas eu estou falando que eu gosto muito, mas também tem em outros lugares do Rio. Mas o que é preciso fazer para o sonho virar realidade? Para que o interior tenha realmente o apego e o olhar de como a capital fluminense tem? Primeiro, os munícipes terem juízo na votação aos seus prefeitos. Todos nós temos obrigação na votação, não é só colocar a sua urna. Você tem que pensar muito em quem vai votar, quem vai trazer o serviço que você precisa. E esse ano temos eleição, né? Isso agora não é no município. Não é no município. Nós temos presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade e não dá para nós acharmos que é problema dos outros. É nosso problema do total dos eleitores do Brasil que vai ditar o nosso futuro. E eu sou otimista em relação ao Rio, a natureza do Rio tão exuberante que Deus nos deu. Então temos que aproveitar isso aqui, independente da... É verdade. Então vamos para o nosso ping-pong final, falar das coisas do Rio, das coisas que o senhor gosta. Qual é o seu estilo de música preferido? A música clássica. Música clássica? Beethoven e Mozart me faz sonhar. E quando mistura música clássica com a música popular? Eu vi um concerto em Berlim que misturava no palco aberto, tinha músicos de jazz
e música na Filarmônica de Berlim. E interpretava o Gershwin com clássico e depois popular. Uma maravilha. Maravilha, né? Maravilha. Essa mistura tem tudo a ver com o Rio de Maravilha. Janeiro, né? Comida preferida. Desde que a comida seja íntegra, qualquer comida está O boa. que é uma comida íntegra? Bem feita no sentido de carinho da pessoa que está fazendo. Uma vocação para além de empresário. Não, eu acho que é responsabilidade social entender que nós estamos aqui nessa vida para alguma coisa. Então nós temos que ser empresário na medida que essa empresa preste serviço e na medida que você também entenda que está aqui para mudar a vida e ajudar a mudar a vida das pessoas. Isso significa que pode entrar para a política? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que nós temos que ajudar, colaborar, dar o exemplo das pessoas privilegiadas que têm a obrigação dobrada de ajudar a sociedade. Esporte que pratica. A bike. Melhor lugar para pedalar. Jardim Botânico até o Alto da Boa Vista. Já fôlego. Passar pela mesa para vista chinesa. Eu nunca fiz isso. Mas tem que ser 6h15 da manhã. 6h15 da manhã? Voltar. Depois Dá quanto tempo de um ponto para o outro? 1h03, 1h04, dependendo do fôlego, até o Corpo Bombeiro no alto e voltar. Alguém é ou foi inspiração para o senhor? Eu acho que meu pai, né? Advogado, professor de filosofia, empresário, banqueiro, tudo ao mesmo tempo na personalidade dele, que era uma personalidade plural. Qual o seu recanto no estado do Rio? Para estar? Itaipava. Se você quiser a plástica mais bonita, é o nascer do sol do Corcovado, lá em cima. Melhor lembrança do Rio? Então é essa, na juventude que eu ia muito, é impossível isso hoje, você, depois da noite, ver o nascer do sol do Corcovado. Se pudesse voltar no tempo, qual é o momento da história que gostaria de presenciar? Hoje. Continuar hoje. Um sonho? De um Brasil melhor, de um Brasil mais justo, um Brasil sem miséria. Muito obrigada pela sua participação, Eduardo. Obrigado, Mônica. Obrigado, Natasha. Muito obrigada pela sua participação também, Natasha Franco, minha colega aqui do jornalismo da Band. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!